Salve, salve devoto no oferecimento da Carvisa, proteção veicular que cabe no seu bolso, contra furto, roubo, colisão contra terceiro, incêndio e perda total e proteção para a vida, você vai encontrar aqui com a gente. O link tá na descrição, proteger o seu veículo está no nosso DNA. Meu amigo, chegou agora IPVA, IPTU, matrícula, ainda você tem que desembolar dinheiro para comprar material escolar, eu sei que apertou, e aperta de uma vez só, mas você tem um cartão de crédito com limite liberado? Pronto, eu consigo emprestar o valor que você tem lá liberado. Se seu cartão tem 10 mil de limite liberado, eu coloco 10 mil na sua conta, você paga de 12, 18 vezes. Rap, mas eu tô aqui em Diamantina, não consigo ir aí. Tudo online, meu irmão Daniel quem faz. Você procura aqui no link da descrição, pode confiar, desembola grana no seu bolso, vem comigo e vem de Bruxelas, a cerveja por um malte do torcedor alvinegro, você vai encontrar ela nos melhores supermercados, assinada pelo Ronaldinho Gaúcho, cerveja por um malte, ó, uma cerveja deliciosa, garanto a você. E não esquece, tá? O Energético Superstar está pronto para você, para dar aquela força que você tanto precisa. Aqui da Tico Pneus, nós parcelamos o pneu para você, nós demos qualidade para você e o melhor preço do mercado. Estamos ali na unidade do Lourdes e na unidade da Pampulha. Só agora tem uma coisa que é o melhor. 13% de desconto, meu amigo. Nem sua mãe te dá um desconto desse, não é? 13% na compra de pneu novo, você só encontra aqui comigo na Tico Pneu. E bora de Instituto Céspedes, meu amigo, calvície tem solução, tá? E a solução é transplante capilar. Garanto pra você, a qualidade e eficiência, tá aí a foto, olha aí eu, maravilhoso. Agora uma coisa que você não sabe. Você tem a primeira consulta gratuita. Para o quê? Você vai lá para conhecer, para a gente fazer o exame, para você poder ver se você pode fazer mesmo e até te dar o valor. O link tá na descrição, mas lembra de avisar que veio do canal Alvinegro para você ter 13% de desconto. Bora falar de Galo e bora começar falando sobre uma verdade inconveniente que a bola tem. E eu vi isso no O Bola nas Costas, né? Os caras falando lá sobre isso, e eles estavam falando lá do Grêmio e tal, conversando sobre Internacional, Grêmio, futebol. Olha esse áudio, escutem isso, que vocês vão entender o que eu sempre disse a vocês. Sacam? Só, vamos lá, rapidinho. 5 anos, os dois devem cair, de algum jeito ou de outro. Não tem como fugir disso. A diferença para Flamengo e Palmeiras, eu nem vou falar sobre ela. Ela hoje não dá para chegar neles. A curto prazo, nem a médio. Não dá. Mas o pensamento aqui é um pensamento mágico. No caso do Grêmio, é alguém que empresta dinheiro. O Inter, nesse momento, não tem o que empresta para ele. Por isso que a situação do Inter é pior. E a gente não tá olhando para isso. A gente tá preocupado com o campo. Claro, o campo é que é legal. É o campo que dá audiência, é o campo que sai o gol, é o campo que gera a corneta, mas a gente não tá olhando o que tá na nossa frente. A diferença para eles é gigantesca. O nosso momento é ser Atlético de Madrid, ou seja, belisca, participa, competições intercontinentais, mas não é o Real nem o Barça. Só que hoje, se a gente pegar a tabela hoje, a gente tá muito longe do Atlético de Madrid. Nos próximos 5 anos, Eu falo isso com vocês constantemente e vocês ficam na ilusão de que o dinheiro, se o Rubens Menin pagar a dívida do Galo, já dá certo. Não, não dá certo. Porque o Atlético hoje, para ele poder competir com o Flamengo, não é nem com o Palmeiras. Porque o Palmeiras ele é um caso de um case de sucesso de base, na qual a torcida compra cara, a torcida tá junto, eles estão em São Paulo, a venda lá em São Paulo é muito maior, tudo é mais dinheiro e ninguém tem dúvida disso. Só que o grande lance é o seguinte: o Palmeiras ele consegue disputar com o Flamengo porque ele consegue vender muito bem. E como ele vende muito bem na base, ele consegue disputar. O Atlético ele só tem essa chance de disputar com Palmeiras e Flamengo. Não existe outra. Porque o Atlético pode até montar um time aqui, o Sampaoli, arrumar a casa, montar um time e bater campeão brasileiro. Mas o normal é Palmeiras e Flamengo conseguirem isso, porque a qualidade de compra desses atletas é muito maior. Mesmo que o Atlético vá ao mercado e compre bem, a qualidade que o cara foi lá e buscou, exemplo, vamos falar do próprio Paulinho, que foi 20 milhões de euros, ele é acima. Aí se a gente buscar muito certinho, nós vamos passar o Paulinho, mas tem que ser perfeito. E perfeição no futebol é difícil. Eu já assisti muitos documentários sobre futebol, eu lembro um que eu assisti do pessoal falando sobre Barcelona e Real Madrid, captação de jogadores, eles acertam 20% das vezes, são um dos times que mais acertam que tem. Quando vão buscar jogadores e buscam caríssimo. Então o que eu tô querendo mostrar pra vocês aqui
é que nós temos aí uma chance sim, há uma realidade de você conseguir buscar algo, mas você tem que ter a compreensão, e isso é o mais importante talvez de você entender, que para disputar com Flamengo e Palmeiras, a nossa categoria de base que tem um sub-15 foda, um sub-13 ótimo, um sub-15 é porque eu já vi alguns jogos, um sub-17 maravilhoso, que inclusive ele vai disputar a Copinha, eu vou falar da Copinha daqui a pouco, não é o sub-20, que o sub-20 vai pro Mineiro, nós temos que acertar o tempo todo, e o atleta tem que superar algumas crises que ele tem interna. Primeiro, aprender a vender bem. Segundo, ser respeitado no mercado lá fora como um bom produtor de atletas, coisa que o atleta não é. Você pega jogadores aqui que saíram do atleta, deram certo, já voltaram um tanto deles. Então, assim, é raro isso também, o atleta tem que começar a acertar essas vendas têm que dar sempre certo. Então tem um longo caminho a ser traçado, gente. Por isso que eu falo com vocês, a gente vai ter que ter inteligência emocional demais para entender que o Flamengo e o Palmeiras dispararam e que nós estamos correndo atrás para chegar lá. E detalhe, quando você pega uma tabela, e eu não fiz ainda com os resultados de 2025 e vou fazer, Palmeiras e Flamengo, e eu não incluo estadual, que o Galo ganha todo ano, que senão o Atlético estava mais, o Atlético é o terceiro colocado ali, o Atlético é o terceiro time que mais chega. Podem pegar aí, olha Palmeiras, pega São Paulo, pega Corinthians, pega todas essas equipes, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, onde eles vão no Brasileirão, quantos pontos eles fazem, como é que eles chegam. Eles não chegam. Bora pro próximo tema. Vamos falar agora da tabela da Copinha, tá? Que já saiu e aonde que você vai poder assistir o jogo. O primeiro jogo vai ser dia 4, na segunda-feira. Você vai ver na Cazé TV. É o Galo versus União FC. O segundo jogo vai ser no dia 7 contra o QFC. Vai passar na X Sports. Cara, esse é um canal aberto aí, então dá pra você ver tranquilo. E no dia 10 você vai ver o jogo contra o Audax, time goiano, né? Audax de Goiânia, que é mais um desses times empresa, né? E vai passar no X Sports também, tá? Então vamos lá. 4/1, 21h30 contra o União na Cazé TV. 7/1, 18h45 contra o KFC no X Sports. E no dia 10/1, às 21 horas contra o Audax de Goiânia na X Sports, tá? E então é importante você ter isso. Um jogo é domingo, outro jogo é na quarta e o outro jogo é no sábado. Eu acho que já ficou muito claro pra vocês, vocês são doutores nisso aí. Grupo fácil. Só que você tem que entender o seguinte: eles vêm com sub-20, a gente tá com sub-17. Então são os meninos mais criados, os meninos mais malandros. Mas esse sub-17 nosso tem muita qualidade, tem condições de ir mais longe. E nós estamos levando mosquito, veneno, essa molecada toda. Então eu recomendo muito que vocês assistam esses jogos. Bom, bora pro próximo tema! Gente, vocês estão me perguntando direto se o Galo tem alguma possibilidade de tentar um empréstimo do Marcos Leonardo, se o Marcos Leonardo poderia chegar no Galo, se há uma chance disso acontecer. Gente, a parada é o seguinte, vamos explicar o que está acontecendo. O Marcos Leonardo, jogador craque, né, do Al Hilal, ele tem números fantásticos, vem em 60 jogos, o menino tem 40 gols. O menino é um monstro. Vocês vão lembrar que o Galo tentou comprar o Marcos Leonardo metade por 10 milhões de euros, o Benfica não quis vender, né? O Benfica queria receber 20 milhões de euros, 18 milhões de euros à vista, o Galo não tinha esse dinheiro, obviamente o Galo queria pagar 10 milhões de euros ainda parcelado e por 50% do passe, e aí o Benfica vendeu por 40 milhões depois de um tempo, e quando o Galo tentou esse menino foi em 2023, tá? Só pra você ter ideia. Cara, o Marcos Leonardo é um monstro. O que tá acontecendo? Lá no Campeonato Árabe, ele não vai poder jogar porque ele é um dos mais jovens, eles usavam um esquema lá dele ser do sub-20 da equipe, que aí não precisava ser inscrito, mas agora ele superou a questão da idade, né? Fez 22 anos, era só até 21. E aí o que acontece, cara? Ele não pode jogar porque o time já tá lotado de estrangeiro. E os estrangeiros que estão lá no Al Hilal, né, gente? É só estrangeiro bala. Com cara ganhando, assim, salários absurdos. Absurdos. E aí, com isso, o técnico preferiu colocar ele como, né, pra ser emprestado. E aí, o que acontece, cara? Ele vai ter que ser emprestado. Eles estão discutindo como é que vai ser isso, o que vai acontecer, como é que ele vai ser emprestado, aquela coisa toda. Só que no meio do ano, ele já pode voltar. Porque a lei lá vai mudar, a regra lá vai mudar para poder ter mais estrangeiros. Então não adianta, cara, a gente ficar pensando que o Atlético vai conseguir ir, ou qualquer time de futebol brasileiro. Agora, uma coisa que eu acredito que possa acontecer é do Al Hilal vender ele. O Flamengo mesmo é uma equipe que está interessado nele e tal, aquela coisa toda. Mas sendo muito sincero,
eu não tô pondo muita fé, não. Eles acabaram de contratar o Darwin Núñez por 53 milhões de euros, mano. Eles contrataram o Theo Gutierrez do Milan por 25 milhões de euros. Eles contrataram também aquele Uf por 22 milhões de euros. Então, assim, são muitas contratações que eles fizeram aí, ó. Nós estamos de 50, 60, 70, 80, 90, 95, 98, 90, 100 milhões de euros gastos só nessa janela. Então é muita gente, né? Então, eu acredito que o que vai acontecer é que ele deva ser emprestado para a própria liga lá, para jogar os 6 meses restantes em algum time de lá, time da própria região, e depois ele pega e volta. É por aí que deve acontecer. Então, Marcos Leonardo, gente, sendo muito sincero, não acredito que o Galo nem faça proposta, nem sonde, nem vai tentar. Ele vai tentar coisas mais sérias. Mas vocês pediram para comentar sobre isso, a gente comenta. Bora falar do Kevin. Esse já é um cara que o Galo tá de olho mesmo, né? Pelo menos é o que toda a imprensa fala. Kevin Rodrigues, 25 anos e barra, equatoriano, centroavante, tá? Avaliado hoje em 5 milhões de euros, joga na União CG, na Liga Belga. Tem contrato até meio de 2027. Já ganhou alguns títulos, tá? Conforme a gente vai poder ver aqui agora. Foi campeão do Campeonato Belga, foi campeão da Taça da Bélgica, foi campeão da Copa da Bélgica, vencedor da Recopa Sul-Americana pelo Independente Del Valle, campeão da Supercopa do Equador pelo Independente Del Valle. É um jogador aí que estourou, tá estourado, 25 anos e centroavante, o melhor, 1,90, do jeitinho que o São Paulo gosta. Em 18 jogos, fez 7 gols e uma assistência na Liga Belga. Na Liga dos Campeões, em 6 jogos, fez 1 gol. E na Volkswagen Cup, tem 1 jogo e uma assistência. Rap, o Atlético está atrás. Esse jogador é um jogador, coloquei até na capa, se chama na mira do Galo? Sim. Ele é um jogador que está na mira do Galo, ele é um jogador que interessa, ele é um jogador que o Atlético vai tentar contratar. Rap, mas você acha que o Galo conseguiria contratar ele? Acho que sim. O time belga é um time, né, apesar dele estar na Europa, querer subir na carreira, querer ir mais longe, a galera do futebol sul-americano gosta do Brasil, gostaria de vir para o Brasil jogar por aqui. E o contrato dele é muito caro e é jovem ainda, você consegue até revender se esse cara for bem, para o mundo árabe, para uma liga americana, enfim. Então, assim, 5 milhões de euros, recente atualização dele, mesmo que o time peça um 7, vale a pena. O Galo vai insistir nesse atleta e vai tentar a contratação dele. Para mim, excelente nome. Para você, o que você pensa sobre isso? Bom, vamos falar de Capixaba, né, galera? A gente tá nessa situação aí do Capixaba, o que tá acontecendo? Gente, a questão do Capixaba é bem simples. O Atlético já chegou no determinador comum com o Capixaba aí na questão de salário. Vamos lembrar que o Capixaba tem 28 anos, né, gente? Então vocês acabam esquecendo a idade do cara. Ele já foi campeão gaúcho, ele já foi campeão da Copa do Nordeste e ele também já foi campeão paulista. Hoje o valor de mercado dele é de 5 milhões de euros, mas o Atlético fez uma proposta de 3 milhões de euros, já aceita. O Atlético vai pôr o Patrick no negócio e o Atlético também já combinou com o Juninho Capixaba 600 mil. O que o Atlético tá esperando? Garantias bancárias que o Atlético tá dando para a equipe do Red Bull Bragantino, isso está sendo levantado, final de ano é mais complicado, isso está sendo levantado agora, e ele também tem uma outra parada, o Atlético já acertou um salário de 600 mil com ele, pelo menos é o que a imprensa de Bragança Paulista fala, tá? É o pessoal de lá que dá essa notícia de valor de salário. Olha, eu vou te dizer o seguinte, cara, o Bragantino tá ganhando muito dinheiro com o Galo, tá? Porque comprou por 400 mil euros só, tá? Tá vendendo por 3 milhões de euros. Ele quer vir, ele tá doido pra vir. O Red Bull Bragantino já vai negociar. Por que não liberou ainda, Rap? Cara, essa semana ele deve ser anunciado. É o Arana sair e esse menino vai chegar, entendeu? E o Atlético não tá esperando pra fazer o anúncio não, tá? Já disse. O Atlético tá correndo atrás de algumas questões bancárias, garantias aí pro jogador vir e pro Red Bull Bragantino sentir aquela tranquilidade de fazer negócio com o Galo. Bom, o Atlético, vamos falar agora de Lucas Assad, né? Vocês estão me perguntando pra caramba, eu não tinha falado dele ainda. Primeira coisa, quem é o Lucas, tá? Vamos lá, Lucas Assad. 21 anos, Puente Alto, Chile, 1,72, meio ofensivo, tá? Avaliado em 3 milhões de euros, com o contrato acabando agora dia 31/12/2026. Joga na Universidade do Chile, tá certo? Joga de meio ofensivo, mas joga de segundo atacante e de ponta esquerda também, tá? É um jogador muito versátil, sempre jogou na Universidade do Chile, tá? E a última avaliação de mercado, 3 milhões de euros. Vamos ver as temporadas dele, ó. Balanço total, são 131 jogos com 20 gols e 10 assistências, bons números, né? Jogando a maioria dos jogos como meia, 82 jogos, como ponta esquerda 25, como um meio ofensivo jogou 7, como ponta direita 9, como centroavante 1, como meia esquerda 1, como meia campista defensivo 5 e como meia direita apenas um jogo. Na temporada 2024 foram 30 jogos, 11 gols, 6 assistências, né? Ele é titular, só não foi porque estava lesionado,
mencionado aqui, né? Aí depois aqui, ó, titular absoluto da equipe na temporada, né? Vocês podem observar, até que não teve no plantel por problemas pessoais e tal. Aí depois pega, volta a titularidade, vai titular. Aí depois ele tem uma ruptura muscular aqui, mas ele já tá apto, tá? Outra aqui, ó, eita, esse aqui, balanço 23, 24. Foram 131, são 20 jogos, 10 gols na temporada. Vamos ver a temporada 22, 23 dele aqui também. Foram 27 jogos, 4 gols e uma assistência. Ele era do sub-20, ó, jogando jogos amistosos. Depois disso também, na temporada aí 21, 22, de 34 jogos, 1 gol e uma assistência. Jogou Copa do Chile, tá certo? E na liga era jovenzinho ainda, então ele entrava em alguns jogos, aquela coisa toda, mas você vê que depois ele vai assumindo uma titularidade, minutagem alta. Cara, um nome assim que quando você pesquisa sobre ele, um nome que chama muita atenção de todo mundo, né? Eu particularmente não conheço, não lembro desse jogador jogar. Tudo que eu li sobre ele, aí eu tenho que falar que li, porque é o que a gente faz, o que eu faço aqui muito, gente, precisa aprender a pesquisar. São duas coisas maravilhosas. ChatGPT joga, fala assim, me dê os principais notícias sobre o jogador. Aí você clica nas notícias, vai lendo, aí você vai vendo as resenhas. Aí depois coloca, mostre-me comentários sobre esses jogadores de jornalistas esportivos especializados. Aí vai. Eu já coloquei o algoritmo aqui no meu ChatGPT pra fazer isso aí, velho. Ele vai. E aí eu fui refinando o tipo de pesquisa. Tá, é top, cara. Você acha tudo. Mas dá trabalho de você refinar a pesquisa no ChatGPT. Senão te joga só em bomba. Então, assim, parece ser um bom nome, né? A informação que a turma dá aí é que o Galo tem interesse nele. Né? A informação que a turma dá é que o Atlético gostaria, inclusive, que é um jogador que agrada, tá? É um jogador que agrada e agrada bastante. Ó, mercado da bola, né? Todo mundo falando isso aí. Bom, Rap, você acredita que o Atlético possa fazer? Olha, acredito que não é um jogador caro, a equipe lá é uma equipe, como é que eu posso dizer? É uma equipe pequena em questão financeira, entendeu? Então acredito sim. Ó, segundo informações do Chile, o técnico Jorge Sampaoli já entrou em contato com um atleta, né? Falando de como é que ele vai ser útil e tal, bababá, e a possibilidade de sua transferência, né? O interesse é real, mas não há uma proposta ainda plausível. Mas ela não deve demorar não, tá? O Atlético tem muito interesse nesse jogador. Bom, o Galo vai fazer mais 3 vendas fortes nesse início do ano, hein? Vou te explicar tudo agora. Gente, vamos lá. O Atlético deve fazer mais pelo menos, vai fazer 3 vendas fortes no início do ano. Primeira venda que você tem que saber que nós estamos fazendo é a venda do Rony, né? Ela vai sair por 4 milhões de euros. A segunda venda que você tem que saber é do Arana. Nós estamos falando de 9 milhões de euros. E o Atlético planeja pelo menos mais uma venda de atleta, tá? Cara, eu chutaria pra você o Natanael, tá? Se vou falar de um nome, vai ser o Natanael, que hoje o Atlético tem uma avaliação dele de 6 milhões de euros, mas não duvido que um Alonso saia por 1,5 milhão de euros, 1 milhão de euros simbólico, e também não duvido nada, absolutamente nada, que o Scarpa também saia vendido. Então assim, nós podemos conjecturar aqui o seguinte, já temos 2 vendas cravadas, uma de 4 milhões e uma de 5 milhões, que vão dar 9 milhões. Né? Nós temos aí a grande possibilidade de mais 6 milhões. Então, já estou falando de 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E um Scarpa também que vale 5. Nós estamos falando de 20 milhões de euros. Nós estamos falando que o atleta deve vender no início desse ano 129 milhões 786 mil reais. Então, assim, seria aí o Atlético, claro que a meta do Atlético é bem maior que essa, deve ser de uns 200 milhões de reais, mas o Atlético já no início de ano já ficaria próximo à sua meta, podendo trabalhar o meio do ano e a janela do final do ano com mais tranquilidade. Rap, desses jogadores todos, na minha opinião, o Arana já está bem substituído com o Lodge. Na minha opinião, é uma venda do Rony. Qualquer jogador que vier para o setor ofensivo já vai dar uma equilibrada. Claro que nós estamos falando de um perna de pau, de um bom jogador, como por exemplo esse moleque, né, que joga pela direita, joga pela esquerda, joga na central, seria top e ele viria bem mais barato, né? E nós estamos falando aí tranquilamente de um Natanael, que é um jogador jovem que está performando, tá parecendo performar bem para a Liga Americana gosta. Eu acho que a gente consegue contratar um jogador do nível do Natanael com tranquilidade, tá? Esses 3 aí bem substituíveis. O Scarpa é que eu tenho dúvida se a gente conseguiria substituir em alto nível, porque o Scarpa no começo da temporada sempre joga muito bem, Mineiro, Campeonato Brasileiro, Libertadores, ele começa a cair no final, porque, eu já falei para vocês, excesso de jogos. É colocado nas costas do Scarpa um excesso de jogos pesado. Esse eu acho que vai ser mais difícil de substituir, mas também conseguiríamos aí no mercado com essa grana. Bom, se o Atlético conseguir fazer isso tudo de grana, vai ser espetacular, vai dar uma tranquilidade para o Atlético trabalhar o restante da temporada. Espero que você tenha gostado do vídeo, 12h30 eu te encontro aqui no canal Vinícola. Tamo junto, deixa o like, se inscreva e valeu!